Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é um dia muito importante para a literatura brasileira. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje, dia 10 de dezembro de 2020, nós estamos comemorando o centenário do nascimento de Clarice Lispector, uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. E hoje eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho da vida dessa escritora tão importante e também falar um pouquinho das principais obras dela. Bom, então em 10 de dezembro de 1920 nasce na Ucrânia Clarice Lispector, que era a terceira filha, né, a caçula de 3 irmãs de um casal de judeus, e ela nasce durante a viagem de emigração, né? Eles estavam fugindo da Ucrânia, que na época era dominada pela Rússia, e eles, enfim, por serem judeus, né, sofriam uma perseguição muito forte. Então eles estavam fugindo em direção à América. Em 1922, eles chegam em Maceió, aqui no Brasil, e são recebidos pela família da irmã da mãe da Clarice. Em 1925, a família se muda de Alagoas para Pernambuco, né? O pai dela, ele era caixeiro, trabalhava como caixeiro viajante nessa época e ele estava, né, em busca de condições melhores ali. A família era muito pobre, eles viviam assim com muito pouco mesmo, tá? A mãe era muito doente, então ela não conseguia ajudar nem em casa, né? A irmã mais velha da Clarice era quem cuidava das coisas da casa e das outras 2 irmãs. Então, em 1930, a mãe da Clarice morre e aí, né, ela e as irmãs ficam aí sob a tutela do pai. No ano seguinte, em 1931, portanto com 11 anos, tá, Clarice envia vários contos para uma sessão infantil do Diário de Pernambuco, mas eles são todos rejeitados e o motivo, ela vai dizer mais tarde, era o seguinte: eles não falavam de fatos, mas de sensações. E esse vai ser um conceito muito importante em toda a obra dela. Em 1935, a família se muda para o Rio de Janeiro e 4 anos mais tarde, em 1939, a Clarice começa a cursar Direito na Faculdade Nacional, né, do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que ela trabalha como secretária e também realiza traduções de textos científicos. Em 1940, o conto Triunfo dela sai em um semanário e esse é o primeiro registro, né, que a gente tem, pelo menos o que a gente tem até hoje, da primeira vez em que uma obra de ficção dela foi publicada. Então, nesse momento da vida, né, ela tá insatisfeita com o trabalho de escritório que ela realizava e aí ela vai, né, conversa com as pessoas, com os amigos, mexe uns pauzinhos lá e ela acaba conseguindo um posto de redatora na Agência Nacional, né, em 1940, e aí ela inicia essa carreira, né, que ela ia levar, enfim, por quase toda a sua vida, que é de jornalista. Inclusive, em dezembro desse mesmo ano, sai sua primeira entrevista publicada. Em 1943, ela consegue finalmente vencer uma batalha que o pai dela tinha começado muitos anos antes, quando eles chegaram no Brasil, né, que é obter a sua naturalização, né, sua, enfim, identidade brasileira. Ela também termina o curso de Direito nesse ano, se casa com Mauri Gurgel Valente, que era cônsul, e também, tudo nesse mesmo ano, publica Perto do Coração Selvagem, que foi o seu primeiro romance e do qual vou falar daqui a pouquinho. No ano seguinte, 1944, ela ganha o prêmio Graça Aranha, um prêmio muito importante da literatura brasileira, né, por Perto do Coração Selvagem. E por causa do emprego do marido, né, por causa da sua carreira diplomática, ela começa uma série de viagens assim pelo mundo, né? Então, nesse ano eles se mudam para a Itália, né? Vão passar um tempo em Nápoles. Aí depois eles vão para a Suíça. E em 1948 nasce o primeiro filho do casal. Depois eles voltam para o Brasil, vão para a Inglaterra, voltam para o Brasil e depois vão para os Estados Unidos, onde nasce em 1954 o segundo filho do casal. Nesse mesmo ano, Perto do Coração Selvagem, né, seu primeiro romance, é traduzido para o francês e é a primeira vez que uma obra dela é traduzida para uma língua estrangeira, né? Olha que curioso, ela que era tradutora. Em 1959, cansada, né, dessa vida de esposa, de diplomata, e esse é um fator que vai aparecer em muitas histórias dela, né, a dona de casa insatisfeita, inquieta, que procura algo a mais, né, enfim.
Nesse ano, insatisfeita com essa vida, ela acaba se separando do marido e volta para o Brasil com os 2 filhos. Em 1960, ela publica Laços de Família, uma antologia de 13 histórias, das quais 11 já haviam sido publicadas anteriormente, né, e 2 eram inéditas. E no ano seguinte ela ganha o prêmio Jabuti, mais um prêmio muito importante por essa coletânea. Em 1964, ela publica A Paixão Segundo GH, seu segundo romance, e também A Legião Estrangeira, sua segunda coletânea de histórias mais curtas, contos, né, basicamente. E neste ano também finalmente sai o desquite, então assim, ela está oficialmente divorciada. Em 1966, ela acaba sofrendo um acidente, né, enfim, estava em casa, deixou um cigarro aceso, ela acaba queimando, sofrendo, né, várias queimaduras, fica com cicatrizes, e ela também passa a sofrer de uma depressão muito forte nessa época por causa de tudo isso. Em 1971, ela lança Felicidade Clandestina, né, que é uma reunião de contos já anteriormente publicados também, e dentre os quais temos alguns muito interessantes que rememoram a infância dela no Recife. Em 1974, ela é dispensada pelo Jornal do Brasil, né, no qual ela trabalhava na época como jornalista, e aí para complementar a renda ela passa a fazer mais traduções, né, muitas outras coisas nesse sentido, inclusive uma tradução de uma edição mais juvenil ali, que sai pela Ediouro, de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Até que em 1977 ela publica A Hora da Estrela, né, talvez um dos seus romances mais famosos, tem até filme e tudo. O filme é de 85, se eu não estou muito enganada. E aí, no dia 9 de dezembro desse mesmo ano, um dia antes do seu aniversário, ela acaba falecendo por causa de um câncer com o qual ela já vinha lutando, né, há algum tempo. Então, contei um pouquinho aqui pra vocês da vida, né, dessa mulher que passou por tanta coisa, viajou tanto, conheceu o mundo, teve muitas oportunidades de pensar sobre a alma humana, e ela coloca muito disso nas suas obras. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as suas principais obras, que eu já, né, comentei aqui durante a biografia, em ordem cronológica. Em seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, a gente vai conhecer a história da Joana desde a infância até a idade adulta, né, então a gente tem ali uma infância vivida com o pai, depois a mudança para casa de uma tia, o internato, a puberdade e até o casamento. Então essa é uma personagem, como eu diria, todas é exagero, mas assim, eu diria que 99,9999% das personagens da Clarice, né, a gente vai ter aquilo que a gente chama de, que enfim é chamado de geografia interior, que é muito mais importante do que os fatos na obra dela, que, né, lembrando lá daqueles contos que foram rejeitados quando ela tinha 11 anos, tratam das sensações. Então aqui a gente tem esses personagens que são inquietos, né? A Joana, ela é inquieta, ela tá sempre em busca de alguma coisa, ela se faz muitas perguntas, ela não encontra respostas, e ela tá sempre procurando, assim, uma revelação, né? Aquele algo a mais que não vem. Em Laços de Família, nós temos contos que, como o nome sugere, né, tratam bastante ali do ambiente doméstico. Então a gente tem aqui aquela contradição dos laços familiares, né, que são ao mesmo tempo de afeto, mas também de aprisionamento, que não permitem aos personagens irem além, que, né, tanto os homens quanto as mulheres, eles têm o seu papel social a cumprir e eles não têm muito como fugir daquilo, né? Ou então eles tentam se desviar, mas logo voltam, ou não, às vezes eles surtam um pouco completamente e aí foi-se o desvio. Depois nós temos A Paixão Segundo GH, né? Este romance em que nós temos uma dona de casa ali, que ela vai fazer uma faxina ali no quarto de serviço, no quarto da empregada, e aí ela vê uma barata e aí começa todo o drama, né, da vida dela, em que, enfim, ela tem a epifania dela lá, né, essa palavra tão usada para a obra de Clarice. E eu não vou contar pra vocês o que ela faz com a barata, né, aquele sentimento de nojo e de interesse, um tanto quanto obsessivo, mas assim, eu diria pra vocês, eu não recomendo que vocês estejam ingerindo alimentos enquanto vocês leem esse texto. Depois a gente tem A Legião Estrangeira, né, mais uma coletânea, uma coleção de contos ali, em que a gente tem novamente histórias sobre ambiente familiar, sobre solidão, aqui a gente tem uma coisa também sobre perversidade infantil, uma coisa curiosa.
E aqui a Clarice, ela já tá, né, bastante, assim, avançada numa ideia que ela coloca nas suas histórias, que é a tensão entre o eu e o outro. E é curioso, porque esse outro, os contos, as histórias da Clarice costumam gerar bastante estranhamento, porque esse outro não é só uma pessoa. Não sou eu versus o meu marido apenas, né? Esse outro pode ser tanto pessoas, quanto animais, quanto objetos também. Depois a gente tem Felicidade Clandestina, essa reunião de 25 contos que também tratam de infância, de adolescência, de família, todas essas tensões de você versus, né, alguma outra coisa. Basicamente abordando, né, as angústias da alma, aquela coisa de sempre. E por fim temos A Hora da Estrela, em que conhecemos, né, um escritor, né, o Rodrigo S.M., que vai narrar a história da Macabeia. Macabeia é uma jovem nordestina, órfã, que vem para o Rio de Janeiro, né, não mora no Rio de Janeiro, que vai para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor, né, e aí, enfim, ela é muito ingênua, ela não entende o que tá acontecendo, né, então ela é muito maltratada, ela tem um namorado e uma colega lá que maltratam muito ela e, enfim, depois tem um negócio lá com uma cartomante também, é uma loucura essa menina Macabeia. Além de tudo isso, Clarice também escreveu obras para o público infanto-juvenil, escreveu muitas crônicas e nós temos também várias cartas dela, né, falando dessas angústias, desses momentos, assim, né, da sua vida que foi tão rica quanto conturbada, eu diria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a ler Clarice ou a conhecer um pouco mais da obra dela. E enfim, ficamos aqui com essa escritora que eu acho espetacular. Gente, ela é incrível, assim, ela, não sei, te faz sentir coisas, entendeu? Mais do que contar fatos, ela te faz sentir sentimentos. Então, assim, não poderia recomendar mais, e estamos aqui, né, 100 anos do nascimento desta mulher que fez tanto pela literatura brasileira. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, e se for comprar qualquer coisa na Amazon, incluindo os livros da Clarice, não esqueça de usar meu link que está aqui na descrição, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!